sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. E cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Nunca acordar. E desde já o irmão Haroldo e a irmã Dene agradece a presença de todos, tá bom, irmãos?
momento maravilhoso. Eu sempre me alegro muito por celebrar algo que é profundamente criado por Deus, que é o casamento. E antes de qualquer coisa, nós vamos orar ao Senhor, exaltar a Ele, porque Ele está neste lugar. Amém? E, por gentileza, se coloque momentaneamente de pé, vamos orar. Feche os teus olhos e vamos orar aquele que criou todas as coisas, sobretudo hoje pela vida de Haroldo e de Zildene e pelo casamento deles. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. A tua presença é real. Eu digo como Elias: vive o Senhor em cuja presença estou. Vive o Senhor em cuja presença estamos. Hoje, ó Deus, mais um matrimônio está sendo realizado e o teu coração se alegra, porque família é projeto do Senhor. E hoje eu quero receber a vida de Haroldo, de Zildene, e ministrar da parte do Senhor na vida deles e no casamento deles. Nós pedimos a tua presença e sabemos que ela é real, em nome de Jesus. Amém e amém. Assentai-vos. Queridos, eu quero ler uma palavra e ministrar, e que a sua atenção esteja voltada aqui para esta mensagem de Deus. De modo especial será ministrada sobre a vida de Haroldo e de Zildene. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 12, que é um texto que gosto muito de usar, que diz da seguinte maneira: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre todas estas coisas, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vossos corações ao Senhor. Queridos que nessa noite se encontram aqui, e em especial Haroldo e Zildene, hoje nós celebramos um casamento. E eu costumo dizer inicialmente a todos aqueles que se casam, que casamento não tem problema. E digo isso não de maneira cômica, mas de maneira profundamente verdadeira. Os vossos convidados podem estar dizendo: o pastor está equivocado ao dizer que casamento não tem problema, porque o que se mais ouve são os problemas conjugais. Mas eu quero alertá-los que quem criou o casamento é perfeito. Deus criou o casamento. E se Deus criou o casamento e Ele criou, e se Ele é perfeito e Ele é, logo tudo que Ele cria é perfeito. Então, de onde vem os problemas que muitos atribuem ao casamento? Na verdade, esses problemas estão profundamente ligados ao ser humano e não ao casamento. Os problemas que nós atribuímos ao casamento, na verdade, são problemas nossos.
o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa altivez, a nossa falta de humildade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa impaciência. São esses os problemas, mas eles não são problemas do casamento. Eles são problemas do marido. Eles são problemas da esposa. E por não termos a humildade de reconhecer que nós precisamos mudar a nossa vida, nós achamos por bem atribuir as nossas falhas ao casamento. E por esta razão é que muitos têm em mente que casamento tem problema. Mas eu digo para vocês que hoje estão casando. O casamento é uma bênção. O casamento é um presente de Deus para a vida do homem e para a vida da mulher. Nunca acredite que o casamento tem problema. Quando soar no coração alguém falar para vocês que casamento tem problema, diga que o casamento não tem problema. Nós temos problema, o casamento não. Antes de nós entrarmos em princípios que todo casal precisa ter, profundamente ligado ao caráter e ao casamento, nós precisamos entender algumas coisas que poucas pessoas até então não entenderam. Primeira coisa que nós precisamos entender, isso é base da vida: Deus é a base do casamento. Isso é uma verdade imutável. Então faça do casamento de vocês Deus como base. Deus é a base de todo e qualquer casamento, porque Ele criou o casamento. Aqueles que não fazem Deus como base do casamento estão fadados ao fracasso e ao insucesso. Depois de Deus ser a base do casamento, o casamento é a base da família. Não existe família sem casamento. Ainda que você não tenha compreendido isso, mas você precisa compreender essas verdades inegociáveis, essas verdades imutáveis e irrefutáveis. O casamento é a base da família. Sem o casamento nunca existirá a família. E a família é a base da sociedade. Esses são os fundamentos que ninguém pode contestar. Porque uma vez contestado e deixado essas bases de lado, a sociedade acaba. As pessoas vão se acabar. E tudo desaparece. Porque destruindo as bases não existe mais nada. Nada se sustenta sem bases. Então carreguem a partir de hoje esses princípios e essa verdade. A primeira verdade que vocês precisam carregar para o resto da vida de vocês, e que todos nós: Deus é a base da minha vida, Deus é a base do meu casamento. Não apenas carregar essa verdade, mas viver essa verdade. A segunda coisa é entender que o casamento é a base da família. Carregue isso e valorize isso. E a terceira coisa é que a família é a base de toda e qualquer sociedade. O inimigo, por não ter família, o inimigo, por não ter casamento, ele quer destruir a família, porque ele não tem uma. Ele quer destruir o casamento, porque ele também não tem um. Mas Deus é a base e a proteção de tudo. Deus sempre precisa ser o centro da nossa vida, do nosso casamento, da nossa casa, do nosso ser. Deus ele precisa ser em primeiro lugar em tudo. Deus ele precisa ser a nossa prioridade. Antes da sua esposa, Deus é a sua prioridade. E antes do seu esposo, Deus é a sua prioridade. Antes da sua família, Deus é a prioridade. Quem se fortalece em Deus vive plenamente uma vida feliz. Então faça de Deus o centro da vida de vocês. Faça de Deus o centro do casamento de vocês. Priorize Deus em tudo. Ninguém perde por fazer de Deus uma prioridade.
O salmista diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Então, ame a Deus acima de todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo traz para nós alguns elementos importantíssimos para a vida a dois. E algo que eu quero trazer para vocês, mas que precisa ecoar no coração de cada um dos convidados de vocês, sobre o ser uma esposa de excelência e o ser um esposo de excelência. E eu faço isso de um modo muito justo, de modo que você deseje, ou aqueles que são casados, desejem para o filho um cônjuge igual a você. Será que aqueles que são casados hoje, que são convidados de vocês, e que vocês possam também carregar isso a partir de hoje, podem dizer o marido, aqueles que são maridos aqui, tenha a coragem de dizer: eu desejo para minha filha um esposo igual eu sou para a minha mulher. Ou, por sua vez, as esposas aqui presentes possam ter a hombridade de dizer: eu desejo para o meu filho uma esposa como eu sou para a pai. Jesus falou que aquilo que queremos que os homens nos façam, fazemos nós também. E eu começo dizendo isso: eu tenho 2 filhas, e que as minhas filhas tenham um esposo igual a mãe dela tem. Então, se a minha esposa tiver um marido ruim, eu estou desejando o mal para as minhas filhas. Mas se ela tiver um marido bom, eu estou desejando bênção para ela. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os casamentos sejam tão sublimes, tão bons, que possamos desejar para os nossos filhos um igual a nós. Que o nosso casamento seja o desejo dos nossos filhos. Hoje eu ouvi um jovem dizendo assim: eu quero ter uma esposa igual a minha mãe é para o meu pai. Sabe o que isso significa? Que o filho contemplou tamanha qualidade da mãe como esposa, que ele desejou ter, e ele deseja ter, uma esposa como a mãe dele é. O que eu quero dizer com isso também? Que nós somos espelho para os nossos filhos. Que os nossos filhos olham para nós e extraem de nós aquilo que temos. Os nossos filhos vão extrair de nós aquilo que nós temos, aquilo que nós oferecemos. Aliás, nós só damos o que temos. Então, eu digo isso também com um profundo desejo de que as minhas filhas também olhem para mim e digam: eu quero ter uma esposa igual ao meu pai. Esse tem que ser o desejo do coração de vocês. Que você, adulto, possa dizer assim: que a minha filha possa olhar para mim e me ver como uma referência do pai, como uma referência do marido. Que vocês também possam dizer: que os meus filhos, essa minha filha, possam olhar para mim e me ver como uma referência de mãe e uma referência de esposa. Porque nós vivemos um tempo que as mães de hoje não são referências em nada. Ou pior do que isso, são más referências. Uma má referência para a filha ou para o filho. Mas o apóstolo Paulo ele fala algo interessante para o casal. Primeira coisa, revestidos como eleitos de Deus. O que ele está dizendo? É que que nós precisamos ser homens de Deus, mulheres de Deus. Que você, na qualidade de mulher, seja, acima de qualquer coisa, uma mulher de Deus. Que você, na qualidade de homem, seja, acima de qualquer coisa, um homem de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E homem de Deus e mulher de Deus, ele é em qualquer lugar. No oculto, em público. Ele não é para as pessoas. Então, o apóstolo Paulo diz: seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. E aí ele vai trazer, após isso,
alguns elementos que tornarão a casa de vocês uma bênção, o casamento de vocês cada vez melhor. Ele vai dizer algo profundamente ligado ao ser, ao cerne do coração humano. Ele vai dizer: revestidos como eleito de Deus, santos e amados, e de entranhas de misericórdia. Entranhas fala de algo profundamente interno. Ele está dizendo: seja alguém misericordioso. Seja alguém que tenha um coração misericordioso. Nós só conseguimos tratar o outro bem quando este outro erra, quando nós temos misericórdia, quando nós temos compaixão. Melhor do que isso, não quando nós temos, mas quando somos misericordiosos. Então, seja misericordioso um para com o outro. E ele continua falando sobre bondade. Não é sobre ter bondade, é sobre ser bondoso. É muito profundo, porque ter bondade é diferente de ser bondoso. Ser está profundamente ligado ao caráter, à pessoa. E ter é algo momentâneo. Posso ter hoje, não ter amanhã. Mas que você seja um homem bondoso para com a sua esposa, e que você seja uma mulher bondosa para com o seu esposo. Ser é melhor do que ter. Estará profundamente ligado ao caráter de vocês. Esses elementos vão blindando a casa de vocês. Esses elementos vão blindando o casamento de vocês. O inimigo não encontra lugar em uma casa onde habita um homem bondoso e uma mulher bondosa. E ele continua dizendo sobre humildade. Você sabe o que falta nas pessoas hoje? Humildade. Você sabe o que falta nos casamentos hoje? Humildade de ambas as partes. Às vezes a gente abre a boca e diz assim: eu sou humilde, mas na verdade não. Porque o humilde, ele consegue reconhecer o seu erro, a sua falha. Ele não justifica. O humilde não se justifica. O humilde reconhece: eu errei, eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia, eu falei na hora errada, eu falei de uma forma assim. O humilde, ele tem a capacidade de pedir perdão. O humilde, ele tem a capacidade de reconhecer que ele errou. Ele nunca se justifica. Ele sempre diz: eu falei como me perdoe. Ele não tem dificuldade de pedir perdão. Então, quando a pessoa tem dificuldade de reconhecer o seu erro, ele não é humilde, ele é arrogante, ele é prepotente. E a humildade é tão importante na vida, tão importante no casamento, mas também ela é importante no reino de Deus. Porque um dos atributos que Deus espera de cada um de nós é a humildade. Quando a gente vai lá para o livro de Gálatas, capítulo 7, verso 14, está elencado 4 elementos. E dentre esses 4 elementos, Deus espera do ser humano humildade. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas se opõe, ele está dizendo, vira as costas para os arrogantes. Nem Deus suporta a arrogância. A Bíblia diz que Deus vira as costas para aqueles que não são humildes. Então que haja no coração de vocês humildade, para quando errar, a humildade estender um tapete dizendo: eu fiz o que não devia, eu deixei o que não era para deixar, eu trouxe o que não era para fazer, eu fiz algo para ver errado. Então que haja humildade no coração de vocês. Seja uma casa humilde. Quando a gente fala casa humilde, as pessoas pensam em casa com escassez, com miséria. Não. A humildade é o brilho dos olhos e o fogo do coração. Então que haja, sobretudo, humildade no coração de vocês. Ele vai continuar dizendo mansidão. São elementos profundamente ligados um ao outro. Um homem manso e uma mulher mansa.
Infelizmente, muitos lares têm uma onça de jumento. É verdade. Pessoas iradas, iracundas, que falam de uma maneira que não deve, que chutam o pau da barraca. O que falta em muitos lares e em muitos casamentos é mansidão. É uma pessoa mansa que herda o reino de Deus. Então seja manso um para com o outro. E ele vai falar sobre paciência. Paciência. Então ser paciente é importante. E nós temos uma dificuldade de ser paciente. Perceba que, ao passo que o apóstolo Paulo vai trazendo esses elementos à tona, e que são profundamente importantes para o casamento e para a vida do homem, como quer que seja, nós vamos percebendo que nos faltam esses elementos, ou alguns deles, e que por causa da falta desses elementos, é que as guerras acontecem, é que as confusões acontecem. Mas se esses elementos estiverem profundamente ligados ao nosso caráter, ao nosso ser, a nossa casa será uma casa de bênção. Escutem, vocês e os vossos convidados, a nossa casa física precisa ser o nosso quartel-general, o nosso ambiente de projeções de planos, projetos, realizações, o nosso lugar de descanso. Faça da casa de vocês um ambiente de paz. Faça da casa de vocês um ambiente de alegria. Faça da casa de vocês um ambiente da glória de Deus. Nenhum lugar do mundo é melhor do que a nossa casa. E todos nós podemos falar isso sem que soe como vaidade ou orgulho. É uma das poucas coisas que nós podemos dizer que não vai soar como orgulho. A gente pode bater no peito e dizer assim: a minha casa é a melhor casa do mundo. Você pode viajar para o maior e melhor hotel do universo. Com poucos dias você vai querer voltar para casa. Lá tem os melhores luxos do mundo no hotel. Mas você vai sentir saudade da sua caminha, da sua casa, do seu ambiente. Porque a nossa casa é o nosso melhor lugar. Então quero um conselho pastoral: faça da casa de vocês um ambiente maravilhoso. Existem casas que quando a gente entra, a gente sente um ambiente pesado, a nossa cabeça dói. Sabe por quê? Porque ali existe muitas vezes atmosfera gerada por palavras malditas que são ditas ali dentro. Muitas vezes as nossas palavras de baixo calão, os nossos conhecidos palavrões, nós invocamos e geramos um ambiente pesado. Mas também tivemos a experiência de entrar numa casa e sentir um ambiente leve, sentir paz naquele ambiente. Pode ter certeza que naquela casa onde você entrou e que sentiu paz e ambiente leve, ali moram pessoas que não pronunciam palavras tortas, que não se degladiam e que não invocam a presença maligna, mas são pessoas que dizem glória a Deus. São pessoas que constantemente estão dizendo: Senhor, a minha casa também é a tua casa. São pessoas que constantemente estão em vida de oração e a casa se torna um ambiente agradável, de modo que até os nossos visitantes, amigos e familiares, ao entrar dentro da nossa casa, sentem paz. Por quê? Porque nós somos os provedores de paz, promotores de paz. Nós geramos paz dentro da nossa casa, através das nossas palavras, através das nossas ações. É ali na nossa casa que, quando a gente chega depois de um longo dia de trabalho cansativo, exausto, e chegamos ali cansados, nós deitamos na nossa cama, nós sentamos no nosso sofá e falamos: eu estou no meu lugar, no meu melhor lugar. O nosso melhor lugar é a nossa casa. Faça da casa de vocês o melhor lugar que vocês têm. Proporcione um ambiente agradável, sobretudo para vocês, sobretudo para Deus. Que a casa de vocês seja um lugar agradável para Deus.
Amem acima de tudo Deus e amem posteriormente um ao outro, e a casa de vocês será uma bênção. Como diz aquela canção: minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu. Só depende de nós. Ou a nossa casa é um quartel-general, um lugar de paz, é um lugar de guerra. As nossas ações determinarão o que a nossa casa será. Que a casa de vocês seja uma casa de paz, de graça, de felicidade, de alegria, de comunhão, de realização. Que a casa de vocês seja um lugar de projetos e sonhos. Mas esses elementos aqui são cruciais para que esta casa assim seja. Então ele diz, continuando, ele vai falar sobre algo muito importante também. Ele vai falar sobre o perdão. Sabe por quê? Porque você não está casando com uma mulher perfeita e você não está casando com um homem perfeito. Aliás, ninguém casa com outra pessoa perfeita. Há quem diz assim, as mais novas: eu estou à procura de um príncipe encantado do cavalo branco. É assim? E os homens digam: eu estou à procura de uma princesa. E nós projetamos uma perfeição que não existe. Nós casamos, irmãos, com uma pessoa imperfeita, e que esta pessoa imperfeita também vai encontrar uma outra pessoa imperfeita, que é você. Por que nós somos imperfeitos, queremos casar com o perfeito? Mas para as imperfeições de ele cabe o perdão. Que sejamos fáceis em perdoar. Seja fácil perdoar, porque nós não casamos com alguém perfeito. E ele vai dizer algo também muito interessante. Ele vai dizer sobre todas essas coisas e esses elementos: revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Uma casa onde se tem amor, não se tem briga. A Bíblia diz que o amor é o sentimento mais forte que existe. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Quem dá amor, recebe amor. E quem não tem amor, não recebe amor. E permita-me ilustrar uma história. Uma mulher procura um advogado, um senhor muito sábio, um advogado já de idade. E esta mulher diz assim para o advogado: eu vim aqui porque eu quero me divorciar. O advogado, então, muito sábio, diz assim: tá bom, você quer ser divorciado? Então vamos ajeitar. Mas antes disso, você vai passar 3 meses sendo a esposa maravilhosa para esse esposo. Antes de nós assinarmos o divórcio, você vai fazer tudo que você não fazia antes. Você vai fazer o melhor para o seu esposo, vai tratar ele como um príncipe, para então, depois dos 3 meses, a gente assinar esse divórcio. E aí vai ser muito doloroso para esse homem perder uma mulher tão maravilhosa como essa. Essa mulher sai do escritório do advogado decidida a fazer tudo aquilo que o advogado falou, porque parecia uma ideia extraordinária. E é. Essa mulher então chega em casa e começa a tratar o seu marido de uma forma que ela nunca havia tratado. Aquela mulher prepara o almoço, prepara a janta, e tem palavras brandas, palavras sábias, calma, paciente, amorosa, dedicada. E de repente ela percebe que o marido também começa a dar a ela toda uma maravilha, e começa a trazer flores para ela, e começa a tratar ela bem. E o advogado deu 3 meses, essa mulher não apareceu, 4 meses não apareceu, 5 meses não apareceu. Ele decidiu ligar e disse: e a senhora não vai vir aqui no escritório para assinar um divórcio? Eu estou esperando. Ela disse: olha, eu não quero mais, porque eu descobri que meu marido é maravilhoso. E o advogado disse: olha, descobriu que ele é maravilhoso porque a senhora se tornou uma mulher maravilhosa. Porque cada um recebe aquilo que dá. Então seja compassivo um para com o outro. Quer ter algo maravilhoso? Seja aquilo que você quer. Faça ao outro aquilo que você quer receber. E o seu casamento será uma bênção.
E ele vai continuar dizendo: a paz de Deus domine em vossos corações. Olha que algo extraordinário. Se é algo que nós necessariamente precisamos de paz. E a nossa casa só será um ambiente de paz quando o nosso coração ser dominado pela paz. E ele vai dizer que a paz de Deus deve dominar o nosso coração. Paz, queridos, é algo extraordinário. Ninguém consegue dormir se não tiver paz. Ninguém consegue projetar se não tiver paz. Ninguém consegue ser feliz se não tiver paz. Então que a paz de Deus esteja dominando o coração de vocês. Você sabe por que muitas pessoas vivem em guerra? Porque tem ausência de paz de Deus no coração. Mas é tão bom ter paz. E aí, para continuar e caminhar para o final, ele vai dizer: a palavra de Cristo habite em vossos corações. Sabe o que quer dizer isso? Que vocês precisam ter um coração que é a habitação da palavra de Deus. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu, para não pecar. Quando dentro de uma casa existe um homem, quando dentro de uma casa existe uma mulher, quando dentro de uma casa existe um casal, que os corações é a habitação da palavra de Deus, esse casal anda segundo a palavra de Deus. E se este casal anda segundo a palavra de Deus, não tem como dar errado. Aliás, se nós andarmos segundo a palavra de Deus, nada dá errado na nossa vida. Porque o certo nunca dará errado. E o errado nunca dará certo. Então que vocês tenham um coração, que este coração seja a habitação da palavra de Deus, que a palavra de Deus venha habitar abundantemente no coração de vocês. Porque se esta palavra estiver dentro do coração de vocês, se a habitação morar no coração de vocês, todas as ações de vocês, todas as palavras de vocês serão norteadas pela palavra de Deus, serão fundamentadas pela palavra de Deus, e vocês serão guardados pela palavra de Deus. É isso que nós precisamos, querido. É que o nosso coração seja a habitação da palavra. E aí, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai falar, é pautado segundo a palavra de Deus que habita no nosso coração. Quem segue o que Deus fala nunca quebra nada. Muitas vezes a gente segue o que João falou, o que Maria falou, o que o mundo está falando, e a gente se esquece que existe um manual da vida, que existe a boca de Deus para nós dizendo: faça isso. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Só alguém sabe dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra que diz como o homem deve se portar, e ponto final. O que a palavra de Deus diz? Marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. O que a palavra de Deus diz? Esposa, seja submissa. E esse termo de submissão, muitas vezes erroneamente interpretado, parece que está colocando a mulher abaixo do marido. Não, irmão. É apenas informando que esta mulher está ao lado do marido, sob uma missão, é uma auxiliadora. A mulher, quando entende essa palavra, ela entende que ela está sendo apenas uma mulher que auxilia o marido, que ajuda o marido. Ela é uma mulher sábia. E o que a palavra de Deus diz? Que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. Seja uma bênção na vida do seu marido, seja uma bênção na vida da sua esposa, e vocês serão felizes. A vida, eu costumo dizer, faça a vida valer a pena. Escreva a história de vocês de maneira bonita, os capítulos da história.
Eu costumo dizer, e eu entrego isso para vocês, para nos sentar, e também para os nossos visitantes, que quando eu chegar lá nos meus 90 anos, se assim o poderoso permitir, eu vou olhar para trás e dizer assim: a minha vida valeu a pena. Faça a vida valer a pena. Às vezes a gente estraga a nossa própria vida. A gente estraga a vida com besteiras, com coisas tão fúteis. Alguém falou isso com você, aí você se estraga a sua vida. Você não pode controlar os fatores externos, mas você tem a caneta na mão para escrever a sua história com sabedoria, com graça, e dizer: eu vou fazer a minha vida valer a pena. Eu vou fazer o meu casamento valer a pena. É sobre isso. Faz a vida valer a pena. Tem hora que eu pego alguns vídeos engraçados e abençoados e fico rindo sozinho. E fico mostrando minha esposa, minha criada, minha filha. E cai na risada só eu e eu mesmo. Porque eu estou fazendo a vida valer a pena. E brinco com um e brinco com o outro, porque eu estou fazendo a vida valer a pena. Não perdendo nenhum minuto sequer a vida. Essa é a verdade. Faça a vida valer a pena. O tempo passa depressa. Amanhã não é tarde. O futuro é uma ilusão. A vida acontece agora. A vida acontece hoje. E é hoje que eu faço a vida valer a pena. Amém? Amém? Que Deus complete esta palavra no coração de vocês. E que vocês vejam a entrada das alianças. Reflexões daquilo que não tem começo, daquilo que não tem fim, e fazem algumas conjecturas que até são válidas. Porém, contudo, quando eu olho para a aliança, eu lembro de Deus, porque Deus é um Deus e a aliança vai além do que apenas um objeto ou um metal valioso. A aliança é uma marca externa que revela uma marca interna. É uma marca na mão que revela uma marca no coração. E eu posso provar isso. A partir de hoje, quando alguém olhar para a mão esquerda de Haroldo, ainda que ele esteja na ausência de Zilene, e as pessoas olharem para a sua mão e enxergarem essa aliança, certamente vai concluir: ele tem alguém na vida dele. Mas por que as pessoas saberão que ele terá alguém na vida dele? Por causa da aliança. E de igual modo, quando alguém olhar para a mão esquerda de Zilene,
ainda que Haroldo não esteja perto, não esteja presente, certamente vai concluir: ela tem alguém na vida dela. Então a aliança revela uma pessoa que não está presente fisicamente, mas está presente na vida da pessoa. Então, quando nós temos também uma aliança com Deus, revela que Deus também está na nossa vida e que nós não caminhamos só. E é por esta razão que este objeto de um metal valioso tem tanto significado, e diga-se de passagem, um significado espiritual. Não é um objeto qualquer. Revela muitas coisas. Revela o casamento, revela o próprio Deus. E nesse instante eu quero convidar todos para se colocar de pé. Nós vamos apresentar essas alianças ao Senhor e apresentar este casamento a Deus. Mas antes de qualquer coisa, pergunta a você, Haroldo, diante de Deus, diante de mim, pastor Cristiano, que estou celebrando o casamento de vocês, e diante de todas estas testemunhas, você aceita e recebe Zildene como sua esposa, prometendo amá-la e respeitá-la por toda a sua vida? Sim. Glória a Deus. Pergunto também você, Zildene, diante de Deus e diante de mim, diante também de todas estas testemunhas, você recebe Haroldo como seu esposo, prometendo amá-lo e respeitá-lo por toda a sua vida? Sim. Uau! Estenda a mão de vocês para cá, né? Podem se colocar de joelho aqui rapidinho. Bom, coloque a mão de vocês sobre a minha e sobre essas alianças. Qualquer uma. Estenda a mão de vocês também. Senhor, aqui está os teus filhos, que diante do Senhor declararam sim. E aqui estão essas alianças em minhas mãos, e as mãos deles postas também sobre elas. Eu quero declarar, Senhor, toda sorte de bênção sobre este casal, sobre este casamento, sobre esta família que hoje se inicia, que hoje ele se faz uma só carne. Como diz a tua palavra, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, sendo ambos uma só carne. Ó Deus, que as bênçãos do Senhor, que as bênçãos do matrimônio venham sobre eles de uma forma muito poderosa. Que Haroldo seja uma bênção, que Zildene seja uma bênção. E como ministro do Senhor, eu abençoo a vida deles. Como ministro do Senhor, abençoo o casamento deles, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé. Só um instante. Diante de Deus, diante de todas estas testemunhas e perante a pública confissão de vocês, eu os declaro marido e mulher. E que a bênção de Deus venha sobre vocês. Pode colocar a aliança. Que Deus vos abençoe. Pode beijar a noiva. Haroldo e Zildene. Haroldo e Zildene, olhe para cá. Faça a vida valer a pena. Sejam felizes. E que Deus abençoe a vida, o casamento e a casa de vocês. Deus abençoe.
você sonhei. Desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou. Então cheguei, soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir. E com um beijo e com um amor te entreguei meu coração, me apaixonei. E quando longe eu estava, percebi que o teu carinho e o teu amor eram pra mim como um sussurro. Ouvi tua voz no meu silêncio, me chamando cada dia mais pra ti. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou. Então cheguei, soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir. E com um beijo e com um amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava muito mais de mim, que muito tempo me esperou. Então cheguei, soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir. E com um beijo e com um amor te entreguei meu coração, me apaixonei, me apaixonei. Estou aqui. É um novo dia, o sol já raiou no céu e você abriu a janela do quarto esperando a bênção chegar. Como foi seu dia? Já agradeceu a Deus? Mesmo que tudo pareça difícil e que não vai ganhar, cadê o sorriso no rosto, o
batalha que Jesus perdeu. Diga pra mim a história de alguém que Ele desamparou. Quando ninguém acredita, ficar só a brisa e você nesse mar. Deus está vendo e diz pra você: estou contigo, meu filho, não temas, você vai vencer. E no seu quarto você disse assim: quero alguém que me ame, me aceite, que cuide de mim. Chega de ser esse sol que brilha em qualquer lugar. De hoje em diante vou ser a semente que vai brotar. As noites vazias não vão existir, porque o Senhor vai estar junto a mim. E todas as promessas que Deus fez pra mim, agora eu vou desfrutar. Vou ver a chuva cair, o sol se despedir e amanhã é um novo dia. Deus está vendo e diz pra você: estou contigo, meu filho, não temas, você vai vencer. E no seu quarto você disse assim: quero alguém que me ame, me aceite, que cuide de mim. Chega de ser esse sol que brilha em qualquer lugar. De hoje em diante vou ser a semente que vai brotar. Noites vazias não vão existir, porque o Senhor vai estar junto a mim. E todas as promessas que Deus fez pra mim, agora eu vou desfrutar. Vou ver a chuva cair e o sol se despedir amanhã. É um novo dia.